Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes, história ditada pelo espírito de Rafael de Lima Dias. Sempre fui aquele que precisava mostrar para os outros que eu era o melhor, pelo fato de eu nunca aceitar as condições financeiras dos meus pais e pelo fato de ter a pele morena. Eu não me aceitava e por essa razão eu precisava ser o mais estudioso, sempre em primeiro lugar. E isso ocorreu por toda a minha vida. Nasci em uma família humilde. O meu pai trabalhava na casa de um grande empresário e me levava para ajudar a cuidar da limpeza dos carros e dos jardins. Eu me sentia envergonhado vendo as pessoas tão bem vestidas e perfumadas. E eu era só um moleque, como dizia a minha mãe, encardido. O sol do Rio de Janeiro me deixava mais mulato do que eu era. Sinceramente, eu não gostava da minha cor, por mais que minha mãe falasse que eu tinha uma cor de pele linda. Eu queria ser branco. Não me aceitava e ainda questionava a Deus. Por que vim em uma família tão problemática e pobre? Viver em uma comunidade onde falta tudo? Pensei, só existe 2 caminhos: ou o tráfico, ou estudar e ser alguém importante. Resolvi estudar e a bondosa senhora, patroa do meu pai, pagou os meus estudos. E eu me esforçava ao máximo e consegui me formar em direito. Quando já conseguia me sustentar, fiz outra faculdade em finanças e aos poucos fui chegando onde queria. Trabalhava como advogado só para pessoas muito ricas, que podiam me pagar muito bem. Alcancei o meu objetivo, sem prejudicar ninguém, até conhecer Débora. Ela era uma juíza linda, calma e querida. Me apaixonei assim que a vi. Os dias iam passando e eu só pensava em me aproximar dela. E assim foi que a conquistei. Eu estava radiante, feliz, apaixonado e fazia planos para me casar. E ela retribuía esse amor. Uma semana antes do casamento, fui atender um cliente em Brasília e aceitei a causa. Tudo certo, e eu estava voltando para casa e com saudades de Débora. Queria chegar logo, estava ansioso. Estava em um táxi quando ouvi tiros, muitos tiros. Observei que era uma perseguição entre policiais e traficantes. Senti que o carro que eu estava foi para o alto e caiu. Me senti tonto. Saí do carro que ficou destruído. Os meus pensamentos eram só de chegar em casa e ver Débora. Pensei, vou entrar em outro táxi e seguir em frente. No aeroporto, achei tudo muito estranho. Até então, não tinha visto tantos mendigos circulando por ali. Fiquei na fila de embarque e entrei no avião, que estava cheio e não tinha lugar para mim. Fui imediatamente falar com um funcionário de bordo. Quando mostrei a passagem para ele, não sei o que foi que aconteceu. O rapaz atravessou pelo meu corpo. Me assustei. Meu Deus, o que foi isso?
Atordoado, sem saber o que estava acontecendo, pensei: vou reclamar para a aeromoça. Eu, na frente dela, falando com ela, e ela parecia não me ouvir. Isso não vai ficar assim. Vou reclamar para a companhia aérea quando chegar no Rio de Janeiro. Quando o avião pousou, senti a pior sensação que alguém possa sentir. As pessoas passavam por mim, atravessavam o meu corpo, e eu fiquei assustado, perplexo, sem saber me defender. Quando, enfim, todos passaram, me senti tonto e me sentei próximo a um senhor que começou a rir. Ele me olhava rindo e disse: vai se acostumando sem o corpo físico. Como assim? Ele perguntou. Quando você morreu? Eu tive que rir dele. Coitado, devia estar doente, ou era velhice mesmo. Senti um cansaço e adormeci. Quando acordei, assustado. Meu Deus, será que perdi a hora? Olhei no relógio do aeroporto. Estava confuso. Que dia será hoje? Preciso chegar em casa. Procurei saber o dia e não acreditei. Tinham se passado 30 dias. Como isso é possível? Entrei em desespero e comecei a chorar. Observei que um homem me olhava e se aproximou, me chamando pelo meu nome. Rafael, venha comigo. Perguntei para aquele homem. Quem é você? Sou um amigo. Você desencarnou e está nesse lugar pensando que é um aeroporto. Eu respondi. Mas é um aeroporto. Estou indo para casa. Vou me casar e ela é a mulher da minha vida. Sim, eu entendo. Quando me dei conta, eu estava em um lugar muito diferente. Não se parecia em nada com um aeroporto. E perguntei: por que você me tirou do aeroporto? Eu preciso chegar em casa. Rafael, você sempre esteve nesse lugar. O aeroporto foi uma projeção de sua memória. Como assim? Quer me enlouquecer? Não, estou aqui para esclarecer que você desencarnou e quero levá-lo para um lar espiritual. Pode ir embora, não aceito ter morrido. Agora que eu conquistei o que eu queria, me esforcei tanto nos estudos, encontrei o amor da minha vida. E que lugar horroroso é esse? Disse o homem. Esse lugar se chama umbral, região onde quem não aceita o desencarne vem para cá. Esse é o inferno? Não, esses são irmãos que vivem aqui, não aceitam ir para a colônia espiritual, por estarem presos nas paixões do mundo, e cada qual projeta em imagens os seus próprios pensamentos. Por essa razão, essa região tem vibrações e imagens desagradáveis. Chorei e perguntei: como eu vim parar aqui? No momento em que você desencarnou, eu fui lá te ajudar, mas você não aceitou. E não vou aceitar. Quero ir para minha casa. Por favor, me leve até lá. E por que você quer me ajudar? Disse ele. Eu sou seu mentor e zelo por você. Vou te levar até a Débora e você tem o livre-arbítrio de ficar ou vir comigo. Saiba que se você ficar, além de fazer mal a você mesmo, fará mal para ela. Lembre-se, você não tem mais o corpo físico
e as vibrações do teu espírito de tristeza, de revolta, isso pode angustiar Débora. Aquele mentor me segurou pelo braço e em segundo estávamos na minha casa. Eu morava em um amplo e confortável apartamento. Os meus pais já tinham falecido e tudo estava do mesmo jeito que eu deixei. Depois, o mentor me levou até Débora. Quando a vi, caí em prantos e desespero. Ela não podia me ver e o mentor perguntou: Rafael, você vem comigo? Não, eu não vou. E o mentor sumiu. Fui ficando com Débora e todo o amor que eu sentia por ela estava vivo comigo. Como isso é possível? E agora parece mais intenso ainda. Débora era linda e um dia observei que um rapaz se interessou por ela e isso me deu muita raiva. Ela é minha e saia do meu caminho. Passei a persegui-lo, fazendo de tudo para não dar certo o encontro dele com Débora. Eles marcavam de se encontrar e eu estragava tudo. Percebi que quando estamos desencarnados, podemos fazer coisas com a força do pensamento. Quando se coloca raiva, ódio, as coisas acontecem. E foi o que eu fiz. Débora namorou pouco tempo e cada um foi para outro caminho. E eu não ia permitir que a mulher da minha vida estivesse com outro. Passou o tempo e Débora se apaixonou por outro e estavam namorando. Ele trabalhava com ela e para Débora não vê-lo, eu fazia ela adoecer, com dor de cabeça forte que nenhum remédio adiantava. Deixava ela cansada, sem energia, desanimada. Eu queria ela só para mim. O namoro não vingou e assim eu fui atrapalhando a vida sentimental dela. Não deixava ninguém se aproximar. Até que um dia eu ouvi ela falar com uma amiga do seu sofrimento e que nada dava certo, que estava cansada. E essa amiga indicou uma terapeuta médium que morava em outra cidade. Débora tinha parentes nessa cidade e foi visitá-los e marcou um horário para ser atendida pela terapeuta. Pensei, preciso impedir ela de chegar até lá. E pedi para alguns espíritos, como eu, que viviam nas sombras, para me ajudarem a impedi-la, porque se ela fosse atendida, eu teria que deixar a Terra, e eu não queria. A primeira consulta não deu certo. O carro quebrou. Na segunda, Débora teve dor de cabeça forte. Mas na terceira vez, ela fez um esforço tão grande, fez uma oração e foi. Eu e os meus companheiros fomos juntos. Débora estava muito mal naquele dia. Ela entrou e eu fiquei fora. Estava com medo de entrar. Eu estava ansioso e acabei entrando. E Débora começou a contar o que sentia, que não dormia, que tinha dores fortes de cabeça e não tinha ânimo para nada. E conversaram por um tempo. Quando chegou o momento do passe magnético e da limpeza espiritual, eu saí da sala. Pensei, aqui fora não vão me ver. E depois que Débora sair, eu continuo com ela. Eu e os meus comparsas estávamos esperando lá fora da sala, onde Débora estava sendo atendida, quando senti que algo foi me envolvendo e com os que estavam comigo, como se fosse uma energia de luz.
E aquela energia foi nos envolvendo e fomos ficando dentro de uma grande bolha transparente que subiu. Fui para o alto e senti algo bom, uma paz, um relaxamento. E essa bolha de energia nos levou para um lugar no espaço, em frente de uma grande cidade, onde várias pessoas vieram nos ajudar e nos levaram para uma enfermaria. Como isso é possível? Depois de dias nessa enfermaria, aquele mentor veio falar comigo. Conversamos muito. A dor da minha alma era grande. Quando me recuperei, o mentor me explicou: Rafael, se você tivesse aceitado o desencarne, hoje você estaria em outra reencarnação. As suas atitudes só atrasam a sua evolução. Você e Débora já viveram em outras vidas e reencarnaram nessa por um curto período para se conhecerem e se perdoarem através do amor que um sentia pelo outro. Mas o seu apego exagerado por tudo e a não aceitação trouxe dores para você e para Débora. Você atrapalhou muito a vida dela. Sentimental, profissional, física, e ainda tentou impedi-la de buscar ajuda espiritual. O que você sente não é amor. O amor é muito diferente disso. Eu me calei diante dessas verdades. O mentor continuou: só existe uma maneira de curar essa dor que você carrega: trabalhar. Pensei: trabalhar? No quê? Ele respondeu: aqui nessa cidade espiritual há muitos afazeres. Primeiro, se fortaleça com as orações, com as leituras, e depois vou lhe instruir a fazer o bem. As palavras do mentor me abriram os olhos. Eu estava vivo e em uma cidade lindíssima. Eu só precisava limpar o meu coração da mágoa e da tristeza. E assim foram muitas orações, até iluminar o meu espírito. Eu já não sentia mais revolta de ter morrido. Coloquei o meu coração nos trabalhos de aprendiz na enfermaria. Aqueles espíritos que vagavam comigo e que também foram resgatados com a ajuda da médium faziam parte da equipe que aprendia a lidar com as emoções. Hoje, penso como fui egoísta. Queria a Débora só para mim, mesmo depois do desencarne. Aqui nessa cidade, eu vejo a generosidade do Deus que criou o universo. Coloquei meu coração nos trabalhos diários, em auxiliar os que chegavam, assim como eu, destruído pela dor, e fazia com amor e dedicação. Eu queria fazer o bem, para pagar o mal que tinha feito para Débora, e orava por ela. E um dia o mentor me chamou para conversar e perguntou: você está pronto para reencarnar? A primeira pessoa que pensei foi em Débora, e o mentor disse que não, que apesar do pouco tempo na colônia espiritual, pela minha dedicação e pelo meu merecimento, eles tinham outras missões para mim. Eu reencarnarei em outro país para resgatar experiências vividas em outras vidas. E eu falei para o mentor: sinto tanta necessidade de ensinar para as outras pessoas que o egoísmo e o apego só fazem mal. Não traz paz, nem depois da morte. O mentor sorriu e me falou: por merecimento foi permitido eu ditar a minha história para a mesma médium que tinha me resgatado. E aconteceu. Eu ditei a minha história
para a médium Sônia Lopes e em breve vou reencarnar. Estou muitíssimo agradecido. Tudo isso foi possível pela misericórdia de Jesus e o seu amor infinito. Rafael de Lima Dias.